Em polêmica, deve ser instalada ainda hoje na Câmara dos Deputados a comissão especial que vai debater a PEC da anistia, já criticada nas últimas semanas pela opinião pública. Essa comissão é o último passo antes da votação em plenário. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, a gente recebe o deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Bom dia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Deputado, qual que é o posicionamento do PL em relação a isso? Porque você conceder uma anistia, uma união dos partidos praticamente em torno dessa matéria ou não? Como que fica a Câmara perante a opinião pública e justamente nessa discussão que começa na última semana antes do recesso? Olha, veja bem, quando se fala em anistia, é alguma coisa às vezes que pode se levar para um lado ruim. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, quando faz as regras, o Tribunal Superior Eleitoral cumprir uma eleição, o objetivo de ninguém é punir candidatos ou partido. O objetivo é privilegiar a democracia. E o que ocorreu nos últimos tempos, e sobretudo na última eleição, por falta de um regramento que teve como princípio a anualidade para ser aplicado, existiram muitas dúvidas na eleição dos partidos sobre a questão das cotas raciais. Nós tivemos um problema sobre as cotas de mulheres lá atrás. Isso, quando foi criadas as cotas da mulher, foi muito importante e é muito importante. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela não tem que levantar uma bandeira de já ganhou quando ela pune um partido ou pune um candidato. E esse regramento das cotas não obedeceu à anualidade. Então, aconteceram muitas dúvidas na eleição. Diversos candidatos estão sendo penalizados com multas. E o que acontece com isso? Isso tira essa pessoa da política, tira o candidato da política. Então, ao invés de privilegiar a democracia e as candidaturas, isso pune as candidaturas. Nós não queremos, o que nós queremos é ter uma eleição com tranquilidade, que a gente possa privilegiar as candidaturas. E essa PEC vem a corrigir essas situações. Não é uma anistia de uma multa ou outra que vai resolver um problema partidário. Mas esse problema vem de uma pessoa, de um candidato. E isso pode tirar essa pessoa da política. Então é muito ruim. Essa PEC está vindo para corrigir certas situações, eu tenho certeza, para privilegiar a democracia. Mas, deputado, muito bom dia ao senhor primeiramente, mas esse não seria um caso clássico dos partidos visando ali os seus próprios interesses, levando em consideração que poucos partidos ali, a gente falou sobre esse assunto também, votaram contra essa PEC? Na realidade, existe, assim, eu respeito todos os partidos, eu quero aqui dizer que não estou fazendo aqui nada, falando de política em si contra um ou contra outro, mas é diferente uma anistia nessa questão de uma anistia de uma empresa, de uma anistia para o mercado econômico. Nós estamos tratando de eleição, nós estamos tratando de dar oportunidade a uma pessoa de disputar eleições. E como não foi respeitada a anualidade num dos temas, isso causou muita confusão na hora que os partidos formaram as chapas. E diversos candidatos estão sendo punidos. Então, como eu disse e vou repetir, o Tribunal Superior Eleitoral, que cumpre um papel fundamental, e a Justiça Eleitoral cumpre um papel fundamental, a maior vitória é quando uma eleição é absolutamente tranquila, todos os candidatos conseguem ser candidatos. A maior vitória não é punir e dar multa. E acontece que isso foi, eu digo que aconteceu na última eleição de uma forma assodada. E essa PEC veio a corrigir isso. Hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, no Norte e no Nordeste, inúmeras candidaturas serão ceifadas porque candidatos foram multados, porque aquele regramento que foi regulamentado pelo TSE não respeitou a anualidade, foi em cima da hora, as pessoas erraram. Então, não é questão de passar a mão na cabeça de partido, é questão de
A gente que vive um problema na política, a gente precisa trazer gente boa para a política. E tem muita gente que está sendo ceifada da política por uma multa na última eleição. E nós não estamos precisando arrecadar dinheiro em cima da democracia. Deputado Altinei, agora a pergunta de Amanda Klein. Líder, bom dia. Queria falar sobre outro assunto, né? Essa briga muito ruidosa no grupo de WhatsApp aí do PL, que acabou transcendendo as fronteiras virtuais e vazou para a grande imprensa. Basicamente tem uma ala que é muito bolsonarista, mais ideológica, extremista, e outra ala que já pertencia ao partido, afeita uma política mais tradicional e votou a favor da reforma tributária. O senhor disse que ia conversar com o presidente Valdemar Costa Neto. Queria saber um pouco o resultado dessa conversa e o senhor, como líder partidário, como pretende contornar essas disputas internas, né? Quando tiver uma janela partidária esperada, por exemplo, é previsto uma troca, gente saindo do PL e outros deputados de outros mais extremistas de outros partidos virão para o PL certamente. Como é que é possível contornar e conviver com essas duas alas dentro do partido e que peso tem cada uma dessas alas? Olha, o presidente Bolsonaro fez do PL o maior partido do Brasil. São 99 deputados federais. E é óbvio que um partido tão grande quanto esse, existem divergências de pensamentos entre deputados. Alguns deputados são deputados que se colocam mais à direita do partido, outros deputados mais ao centro do partido. Aconteceram realmente discussões que passaram um pouco do limite. Os deputados que tiveram nesse evento já se falaram, a maioria deles, e os que se excederam se desculparam. A gente vai sair mais forte dessa discussão que aconteceu. Precisa haver respeito, equilíbrio. O nosso partido tem diferentes pensamentos dentro do mesmo partido, mas todos nós somos direita e defendemos as bandeiras do presidente Bolsonaro. Naquilo que for para defender a família, a liberdade, o conservadorismo, eu tenho certeza que o PL tem 99 votos. E, às vezes, quando existe um interesse, uma pauta do governo e um interesse local, a realidade do Maranhão é diferente da realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. Às vezes aquele deputado depende ali da prefeitura, que é ligado ao governador, e esse governador é ligado ao governo, e faz com que esse deputado vote numa pauta, num projeto do governo. Então nós precisamos ter equilíbrio, diálogo e calma para que a gente possa ter essa bancada, mesmo com pensamentos diferentes em algumas votações, unida em torno do presidente Bolsonaro e daquilo que o PL quer construir. Fernando Capês. Bom dia, deputado. Uma grande parte das regras eleitorais são fixadas pela própria Justiça Eleitoral. E isso é feito por força da própria legislação, que tira o poder do Congresso Nacional de votar as leis, detalhar, de especificar como deve ser feita uma eleição e transfere esse ônus para a Justiça Eleitoral. Isso acaba criando uma certa insegurança e muita reclamação. Não se aproveita o momento em que vai se discutir essa PEC, eu não quero nem dizer se ela é oportuna ou inoportuna, para tentar trazer mais na mão do Congresso, da legislação, da segurança trazida por uma lei, as regras eleitorais, do que deixar muito campo para a Justiça Eleitoral, através de regulamentos e outros tipos de regramentos, estabelecer como deve ser feita uma eleição a cada oportunidade? Olha, Capês, você foi cirúrgico na sua colocação, porque isso é uma falha do Congresso Nacional, porque quando o Congresso Nacional não legisla com clareza, ele dá a oportunidade da Justiça Eleitoral regulamentar diversas situações da eleição. E é um absurdo, porque às vezes o entendimento que a Justiça Eleitoral faz em São Paulo é diferente no Rio de Janeiro, porque não existe uma lei clara sobre aquele determinado aspecto. Eu acho sim essa oportunidade, uma oportunidade de avançar em determinados pontos e deixar claro na lei para que não haja, para que o Tribunal Superior Eleitoral não legisle, até porque eu tenho certeza que não é desejo do Tribunal Eleitoral regulamentar ou legislar. Quanto mais claro é melhor.
mas infelizmente, quando a gente não faz o nosso papel aqui com detalhe, essa regulamentação fica a cargo, às vezes, até de um juiz na ponta do seu trabalho. E o juiz eleitoral presta um serviço fundamental ali na eleição, na ponta, no município. E esses entendimentos diferentes são muito ruins. A gente precisa entender que a justiça eleitoral presta um papel fundamental, mas a vitória da justiça não é punir um candidato. A vitória da justiça é ter uma eleição limpa, sem problemas, que é o que nós queremos, para que possa atrair mais gente para a política. E não uma burocracia ou a omissão, quando o Congresso deixa de legislar, e às vezes um excesso da justiça eleitoral possa afastar as pessoas da política. Você foi muito cirúrgico, nós precisamos aqui nos concentrar em deixar a legislação cada vez mais clara para evitar esse tipo de fatos que acontecem nas eleições. Deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara, mais uma vez obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a vocês, que Deus abençoe vocês.